Esta é uma edição histórica do Jornal Nacional. A partir desse vídeo aqui, eu estou criando uma playlist aqui no canal para trazer essas edições do Jornal Nacional até a prisão do Bolsonaro. E eu faço questão de trazer esse registro, porque sim, é um registro histórico, porque mostra a nossa história contemporânea. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, esses registros vão ser consultados e as pessoas vão entender o que estava acontecendo nesse momento tão turbulento da nossa democracia. Um sujeito que é claramente um golpista, com um perfil claro de um miliciano, e tomou o país arrebatando uma parte da população de pessoas fanáticas, completamente idiotizadas, que idolatram esse sujeito, que idolatram os personagens que estão no entorno dele. A gente viu aí aquela chegada do Malafaia no aeroporto e as pessoas indo lá para puxar o saco do Malafaia, gritando Malafaia, gritando o nome dele, uma coisa que, sinceramente, eu digo para você, é uma coisa assustadora você ver isso, né? O nível de imbecilidade que as pessoas chegam. E essa edição de hoje do Jornal Nacional, ela mostra uma série de questões. Ela traz, novamente, os registros dessa conversa do Malafaia com o Bolsonaro, um sujeito que se diz um homem de Deus, né? Um pastor, falando naquele linguajar chulo, cheio de palavrões, de agressividade. Uma conversa, claramente uma conversa entre dois bandidos, né? Uma conversa entre dois milicianos ali. O Malafaia tentando orientar o Bolsonaro de articulações políticas, né? Em nenhum momento a conversa deles tem alguma questão ligada à religião, ligada a Deus, ligada à crença, ligada à fé, nada disso. É só a conversa rasteira, rastejante, né? Sobre a política mais baixa que existe, uma articulação de golpe de Estado junto com a articulação de... Porque, para mim, eu quero deixar bem claro aqui, essa atuação do Eduardo Bolsonaro, que continua deputado, que continua sendo pago para o nosso dinheiro, é uma articulação de golpe. Golpe contra o nosso Estado. Golpe contra o nosso país, contra a nossa economia, principalmente. Então eles continuam com uma articulação de golpe. Essa é a minha opinião, você pode discordar. Aliás, eu peço para você dar o like aqui no vídeo, não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Porque é muito importante para o nosso trabalho. Vou trazer para você esse vídeo, né? É a reportagem de 23 minutos. Eu quero que você preste atenção no momento da reportagem. O Bolsonaro, ele passa então a articular financeiramente falando e ele movimenta 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, uma fortuna incalculável para muitas pessoas. Tem muita gente que nunca vai chegar perto de um valor desse durante toda a vida. Vai nascer, crescer, trabalhar, viver, ter filhos e morrer e nunca vai ter chegado perto de 30 milhões de reais somando a vida inteira. E é importante a gente saber disso, sabe? Aquela história do triplex que foi atribuído ao Lula, aquele triplex na época, né, valia 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Nós estamos falando de 30 milhões de reais. E você sabe o que aconteceu naquela época, né? Aqueles dois extremistas da direita, o Moro e o Dallagnol ainda, além de ser um extremista de direita, é um fundamentalista religioso. Eles prenderam, Lula foi para a cadeia em função daquilo. Até hoje não houve nenhuma prova concreta de que o triplex era do Lula, isso nunca foi provado. No final das contas, o verdadeiro dono do triplex vendeu o triplex. E a gente teve uma celeuma criada no país inteiro para condenar o Lula. O Lula vai para a cadeia por causa de 2 milhões de reais. Nós estamos falando de 30 milhões de reais que o Bolsonaro movimenta, distribuiu para Michele, distribuiu para o Carlos Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, distribuiu para os filhos. E isso daqui é muito chocante. Então fica o registro histórico, não se esqueça de dar o like. Por favor, dê o like no vídeo, vamos acompanhar a reportagem. Jair Bolsonaro tem até amanhã à noite para explicar o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o filho deputado, Eduardo Bolsonaro, por coação para interferir no julgamento da tentativa de golpe de Estado. O pastor Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão
em consequência de mensagens dele para Jair Bolsonaro encontradas num celular do ex-presidente. O aparelho também continha a minuta de um pedido de asilo na Argentina e levantou suspeitas de que Bolsonaro pretendia fugir do Brasil. As mensagens e áudios encontrados nos dois celulares do ex-presidente comprovam, segundo a Polícia Federal, que Jair Bolsonaro descumpriu medidas impostas pela Justiça. Segundo o relatório da PF, mesmo proibido pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro manteve a produção e a divulgação de mensagens para as redes sociais e também teve contato com outros réus da ação da trama golpista. A PF descobriu que em 9 de fevereiro do ano passado, por exemplo, o general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, falou com o ex-presidente por mensagem de texto. Um dia antes, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que os investigados pela tentativa de golpe de Estado não poderiam manter contato entre si. A mensagem a Bolsonaro dizia: "Estou com este número pré-pago para qualquer emergência. Não tem Zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto." A Polícia Federal também encontrou documentos que, segundo os investigadores, mostram que Bolsonaro planejou fugir do Brasil e pedir asilo político na Argentina. A PF descobriu que o arquivo foi salvo no celular do ex-presidente em fevereiro do ano passado, 2 dias depois da operação que apreendeu o passaporte dele. O documento, de 33 páginas, sem data e sem assinatura, era endereçado ao presidente argentino Javier Milei, aliado de primeira hora do ex-presidente. Nele, Bolsonaro se diz perseguido político. "Solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência por estar na iminência de ter minha prisão decretada de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional." Segundo a PF, o teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal. Os metadados do documento, que trazem as informações sobre o arquivo, mostram que o pedido de asilo foi criado por um usuário chamado Fernanda Bolsonaro. A PF afirma que é possível que o usuário em questão esteja vinculado a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Bolsonaro. Diante dessa descoberta, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para os advogados de Bolsonaro explicarem a suposta tentativa de fuga. Esse prazo termina amanhã à noite. Também em fevereiro do ano passado, Bolsonaro ficou por 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. Na época, a defesa do ex-presidente disse que ele foi convidado a se hospedar na embaixada, onde conversou com autoridades húngaras sobre o cenário político dos dois países. Em outro trecho do relatório, a PF afirmou que Bolsonaro agiu de forma deliberada para descumprir as medidas cautelares, de forma a subverter as limitações judiciais impostas por vias alternativas, mantendo-se o mesmo modus operandi da milícia digital: difusão em alto volume por multicanais de forma rápida, contínua, utilizando pessoas com posição de autoridade perante o público-alvo para dar uma falsa credibilidade às narrativas propagadas. Segundo o relatório da PF, o ex-presidente atuou em conjunto com o filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia, alvo de operação ontem à noite. Em 25 de julho deste ano, segundo a polícia, o pastor enviou uma mensagem a Bolsonaro orientando o ex-presidente a enviar vídeos em listas de transmissão no WhatsApp, uma forma de espalhar o conteúdo mais rapidamente. Ele diz: "Atenção, dispare esse vídeo às 12 horas. 3 dias depois, segundo a PF, Malafaia, atuando com adesão subjetiva ao intento criminoso, instiga Jair Bolsonaro a descumprir as medidas cautelares até então vigentes, solicitando de forma expressa que Bolsonaro encaminhe na sua lista de transmissão o vídeo enviado pelo pastor no dia anterior, mantendo a ideia "você é a voz". A Polícia Federal afirmou que o dolo na conduta dos investigados restou evidenciado a partir do conjunto de ações previamente ajustadas e deliberadas, construídas de modo consistente e gradual, com a finalidade de alcançar interesses ilícitos, em clara tentativa de coerção de autoridades públicas e cerceamento do livre exercício dos poderes constituídos.
A Polícia Federal viu indícios de lavagem de dinheiro em contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. A análise da movimentação financeira de Jair Bolsonaro, autorizada pela Justiça, levantou suspeitas da PF. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, incluído no relatório, revela que no período de menos de um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em créditos. A maior parte do dinheiro, 19 milhões, chegou por meio de 1.200.000 transações via Pix. No mesmo período, o relatório mostra ainda a saída de dinheiro das contas, 30 milhões de reais em débitos. As transações foram consideradas atípicas e, segundo a PF, levantam a suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. A PF também identificou um grande volume de transações entre dezembro de 2024 e junho de 2025. E nesse período, de acordo com as investigações, Bolsonaro fez transferências para o filho Eduardo e para a esposa Michele. Para a PF, os repasses a Eduardo serviram para financiar suas ações nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Já a transferência para Michele tinha o objetivo de driblar um eventual bloqueio de suas contas bancárias. Os investigadores identificaram que Bolsonaro fez 6 transferências para o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que não foram mencionadas pelo ex-presidente nos depoimentos à polícia. Além disso, em junho deste ano, um dia antes de prestar depoimento à PF, Bolsonaro transferiu 2 milhões de reais para Michele Bolsonaro. Para os investigadores, o conjunto de elementos probatórios arrecadados indica, portanto, que o ex-presidente atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e com maior ênfase nos meses de maio, junho e julho de 2025, quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior, com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem ou impedissem de consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior. A investigação da Polícia Federal também ressaltou que a articulação de Jair e Eduardo Bolsonaro com o pastor Silas Malafaia tinha o objetivo de salvar somente o ex-presidente. A PF afirmou que os áudios enviados por Silas Malafaia ao ex-presidente, apagados e depois recuperados pela perícia, demonstram que o pastor insistiu sempre em um ponto: anistia para Bolsonaro. Em 11 de julho, Malafaia fez críticas à postura de Eduardo Bolsonaro sobre o tarifaço do governo Trump ao Brasil e elogia uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, na CNN, na Globo News. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda, de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo está contigo, Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados, vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. 2 dias depois, de acordo com a investigação, Malafaia enviou nova mensagem a Bolsonaro, sugerindo que ele agradecesse a Donald Trump e se manifestasse publicamente sobre a anistia. Bolsonaro respondeu que concordava com a estratégia, mas afirmou que não era o momento de ir a público. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte.
É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo que você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não pede nenhuma, tenho certeza disso. 5 minutos depois, Malafaia insistiu. O pastor disse que discordava da opção pelo silêncio. Segundo a Polícia Federal, a mensagem orientava Bolsonaro a aproveitar uma carta divulgada por Donald Trump em rede social para criar uma narrativa para pressionar pela anistia em troca da retirada de sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia que o problema está resolvido. O relatório da PF registra mensagens nas quais Eduardo Bolsonaro xinga e insulta o pai com palavrões. No dia 9 de julho, o presidente americano Donald Trump anunciou tarifaços sobre produtos brasileiros e citou como um dos motivos o julgamento de Jair Bolsonaro. A PF afirma que 2 dias depois, Eduardo Bolsonaro mandou notícia ao pai sobre o encontro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com o encarregado de negócios da Embaixada Americana, Gabriel Escobar. Segundo a Polícia Federal, as mensagens evidenciam a preocupação de Eduardo Bolsonaro em se colocar como o único interlocutor perante o governo dos Estados Unidos, como forma de garantir o êxito das ações criminosas de coação às autoridades brasileiras, uma vez que a participação de outras autoridades brasileiras nas negociações, visando solucionar apenas as divergências econômicas de interesse da sociedade brasileira, poderia frustrar as reais intenções dos investigados. A PF destaca que em 15 de julho, durante uma entrevista ao site Poder 360, Jair Bolsonaro afirmou: "Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. Tá tudo pacificado." Ele, Eduardo Bolsonaro, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, ele não é tão maduro assim. A declaração de Bolsonaro falando que o filho não era tão maduro assim foi o estopim da briga entre os dois. Eduardo manda uma mensagem com xingamentos e insultos ao pai e afirma com palavrões que se ele é imaturo aos 40 anos e o pai o coloca para baixo, será o próprio Bolsonaro a se prejudicar. Eu ia deixar de lado essa história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez para mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. E falou uma série de palavrões. VTNC, seu ingrato, porque você me joga para baixo e vai decretar o resto da minha vida aqui. Tenha responsabilidade. Após a entrevista, o pastor Silas Malafaia defendeu Eduardo em mensagens de áudio ao ex-presidente. Malafaia criticou Bolsonaro. Você batendo teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. No dia seguinte, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas ao pai, segundo a PF, e de novo, usando palavrão, alegou que estava muito nervoso na hora. A Polícia Federal afirmou que Eduardo Bolsonaro tentou enganar o governo dos Estados Unidos para que aplicasse sanções contra o Brasil e contra integrantes do setor público. O relatório da Polícia Federal aponta que Eduardo Bolsonaro teve intenção de ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos. Uma das mensagens de Eduardo Bolsonaro para o pai, recuperadas pela Polícia Federal, revela a preocupação dele com a relação estabelecida com o governo de Donald Trump. Eduardo Bolsonaro enviou ao pai uma imagem com a mensagem:
torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. Os investigadores não conseguiram recuperar o conteúdo da imagem. No início do relatório, a Polícia Federal explica que diversos arquivos de mídia, como imagens e vídeos, não puderam ser acessados porque o banco de dados do aplicativo de conversa armazenou apenas metadados, como o nome do arquivo. No relatório, a Polícia Federal afirma que os investigados atuaram com consciência e vontade no intuito de convencer autoridades governamentais estrangeiras, induzindo-as em erro, para aplicar sanções contra o Estado brasileiro e autoridades nacionais constituídas de forma a satisfazer interesses pessoais ilícitos, qual seja, garantir a impunidade decorrente de uma eventual condenação criminal dos acusados de constituir e integrar uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal encontrou uma mensagem de áudio em que Jair Bolsonaro se dirige a um advogado representante de uma empresa de Donald Trump. O ex-presidente pedia ajuda para escrever uma nota sobre o tarifaço de Trump contra o Brasil. Jair Bolsonaro enviou o áudio ao advogado Martin De Luca, que representa a Trump Media and Technology Group do presidente americano Donald Trump e também a plataforma de vídeos online Rumble, no dia 14 de julho deste ano, 5 dias depois que Donald Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil. No áudio, Bolsonaro pede orientação sobre o que postar nas redes e afirma ter escrito um texto com elogios a Trump. Martim, peço que você me oriente. Também me desculpa aqui, tá? Minha modéstia. Como proceder? Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei, tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica, a perseguição ao meu nome também, coisa que me sinto muito, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martim. O advogado Martin De Luca representou a Trump Media e a Rumble em ações judiciais nos Estados Unidos que acusam o ministro Alexandre de Moraes de censura e violação de tratados internacionais. Segundo a PF, também no dia 14 de julho, o advogado apresentou uma petição à Justiça americana na ação movida contra Moraes e mandou uma cópia do documento para Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou esse documento impresso durante uma busca na casa do ex-presidente. Ontem, o advogado, que não é investigado, disse que a tentativa da Polícia Federal de Moraes de retratar correspondência profissional rotineira como evidência de subordinação estrangeira é a mais recente manobra desesperada para manter a imagem do ministro. Martim Lucas afirmou: como advogado americano, costumo fornecer orientação jurídica e de comunicação. Esse é o meu trabalho. Oferecer feedback em uma breve nota pública ou transmitir um processo judicial público é algo totalmente comum. No entanto, essas ações rotineiras agora são distorcidas por teorias da conspiração. Segundo a Polícia Federal, o pedido de Bolsonaro ao advogado americano revela um alinhamento do ex-presidente e uma atuação coordenada com aliados de Trump para pressionar autoridades brasileiras, inclusive ministros do Supremo. Foi identificado que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou em período de tempo relevante para o contexto investigativo de forma subordinada às pretensões de grupo estrangeiro, com a finalidade de obter o apoio a pretensões pessoais no sentido de implementar ações criminosas de coação a membros da Suprema Corte, visando impedir o pleno exercício do Poder Judiciário brasileiro nas ações penais em curso que apuram os atos de tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai prestar esclarecimentos dentro do prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, que termina amanhã à noite. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgaram nota sobre o indiciamento e negaram o descumprimento das medidas restritivas impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, como aponta o relatório da PF. A defesa do presidente Bolsonaro recebeu com surpresa, na data de ontem, a decisão de seu formal indiciamento pela Polícia Federal. Os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo ministro relator.
observando-se desde logo que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta. Ainda ontem, numa rede social, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma publicação com o que chamou de esclarecimentos sobre as investigações da Polícia Federal. Ele afirmou que a atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil e que sempre deixou claro que o pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. Ele também afirmou: é lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pai e filho e seus aliados. Horas depois, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em apoio ao pastor Silas Malafaia. Isso tudo aqui para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. Ontem, o pastor Silas Malafaia ficou em silêncio ao prestar depoimento ainda no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, depois de desembarcar vindo da Europa. Na saída, falou aos jornalistas e negou que tenha orientado o ex-presidente Bolsonaro e o filho Eduardo, e criticou as apreensões feitas pela PF. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! Apreender meu passaporte, apreender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, que eu não tenho medo de nada. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que país é esse que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado? Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento, de vez em quando eu meto o pau e digo, tá errado. Não é assim que se fala. Hoje, Silas Malafaia publicou um vídeo de 4 minutos e 49 segundos com ataques ao ministro Alexandre de Moraes e à parte da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República já analisa o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho, deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, a PGR pode pedir mais diligências, o arquivamento ou denunciar os dois ao STF. Por ser outro caso, essa investigação não vai interferir no julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe, marcado para começar no dia 2 de setembro. A articulação do Bolsonaro com esse advogado, que por intermédio dele há uma articulação com o próprio Trump, essas mensagens de agradecimento, essa troca, né? E o tempo todo o Bolsonaro tentando tirar o corpo fora, o Eduardo Bolsonaro também apavorado, né? Porque a coisa escalou de uma forma absurda, as pessoas estão revoltadas em relação a isso. Nós temos quase 80% da população que condena a atitude do Eduardo Bolsonaro. Nós temos quase 70% da população que deixa bem claro que eles têm a visão de que o Bolsonaro está procurando ver apenas o seu próprio interesse. Essa situação desses aloprados, né, que se envolveram nessa tentativa de golpe do 8 de janeiro, todo mundo indo preso, todo mundo indo para a cadeia, e eles, de certa forma, não se importando praticamente nada, né, ou pior, né, tratando esses baderneiros, né, que eles mesmos usam esse termo, como perfeitos imbecis, né, pessoas que tiveram suas famílias destruídas em função desse crime cometido no 8 de janeiro, e eles tocando o barco deles, né, isso aí, não vamos deixar que dê anistia para eles, não, porque aí encerra o caso e nós precisamos dar anistia para o Bolsonaro, uma coisa assim nojenta, asquerosa, e que eu confesso para você, eu ainda não entendo por que ainda há uma quantidade tão grande de pessoas que idolatram o Bolsonaro mediante o caráter desse sujeito, mediante a sujeira que ele é envolvido, mediante essa família desconstruída, né? Eu fico imaginando se um dia eu fosse me referir ao meu pai da forma com que o Eduardo se refere ao pai dele. Isso é impossível, isso nunca iria acontecer, né? É uma família completamente destruída, desequilibrados todos eles, com esse perfil bandido, e ficam falando de Deus, pátria, família, né? Não tem Deus em nada, não tem pátria em nada, não tem família em nada. Mas enfim, essa é a realidade. A gente vai conseguir trazer para você outros vídeos ainda hoje, porque a gente vai aprofundar nesse assunto
dessa possibilidade do Bolsonaro ter lavado dinheiro e vou trazer bem detalhes sobre isso. Acompanhe o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você é inscrito, ative o sininho, porque aí você vai ser notificado desses vídeos que a gente está trazendo aqui para você. Isso é muito importante. Faz a sua inscrição. Ajude a gente a chegar aos 800 mil, porque está realmente muito próximo, né? Para a gente chegar lá, dê essa força para a gente. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é muito importante. O seu like é fundamental. E não se esqueça daquela renda extra. A gente chegou numa sexta-feira e a gente tem a oportunidade, você tem um tempo maior para avaliar essa escola de negócios que tem moldado a vida de muitas pessoas. Você vai trabalhar da sua casa com o seu celular, você não vai precisar de mais nada, só o seu celular e você já pode ter uma renda extra. Você vai ganhar um dinheirinho todo mês aí para você fazer compras. Esse final de semana eu vou trazer alguns prints de pessoas que estão conseguindo fazer as suas conquistas por intermédio dessa escola de negócios, pessoas aqui do canal que estão ganhando seu dinheirinho, a sua renda extra todo mês, R$300 todo mês, R$500, R$1.000, e tem transformado a vida de pessoas. O primeiro comentário fixado está aqui, você entra no primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para ajudar o nosso trabalho mais do que nunca a gente precisa dessa ajuda. Nosso Pix é esse aqui, ó. Você pode nos ajudar com qualquer valor, o valor que você puder, tá bom? Tá aqui o nosso Pix. Dê essa força pra gente, por favor, peço por favor, ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa sexta, né? Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui.